Gratidão pela presença de todos. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco dos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos,
que o prêmio somado ultrapassa R$ 1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo. Mas sim, aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar essas informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora às nossas orações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus, para que Ele conduza todos os sorteios e que eles possam alcançar o coração de cada um de vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. E também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo
Amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora sortear mais uma oração para dar início aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Escolha aí um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 14 par e 13 ímpar. 14 par e 13 ímpar. E o livro para a meditação é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Contém 21 versículos. A exortação referente à Igreja Santa. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos ao Senhor Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensar que pode confiar na carne, eu ainda mais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 10 par e 9 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Tito. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim: os deveres das várias classes de pessoas santas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam
temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem ao marido e a seus filhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. É dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual deste o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiantes de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra e como o jardim do Éden. Mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e número 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos, que diz assim: o castigo dos sacerdotes, versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, ó sacerdote, para vós outro este mandamento. Se o não ouvirde e se não propuserde no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as que amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vós reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos agora a mais um. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Pedro, vamos sortear um capítulo, e o capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. A prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Versículo 13, 14, 15 e 16. Ora, quem é que vós há de maltratar se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo
como Senhor, que vosso coração, estando sempre preparado para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora um recadinho das nossas igrejas virtuais. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimo, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós nos damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-a-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medidos, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Eu irei agora ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Eu irei ler para vocês agora a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Oração de número 4.
Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão, de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 20, par e 19 ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 18 versículos. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, e ele confirmará e guardará do maligno. Mas também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 18, par, e 17 ímpar. Primeira Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 20 do livro de 1 Samuel. Capítulo 20 contém 43 versículos. A amizade entre Davi e Jonatas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramã e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: tal não suceda. Não serás morto. Meu pai não faz coisas nenhuma, nem grande, nem pequena, nem primeiro, nem me dizer porque, pois meu pai me ocultaria isto. Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem, sabe que teu pai, que da parte de achei mercê, pelo que disse consigo. Não sabia isso, Jonatas? Para que não se entristeça, tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejas que eu te farei? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. O capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, contém 17 versículos. A iniquidade de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e
e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio aqui do capítulo do livro de 1 Coríntios. E o capítulo sorteado é o capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. 14. Contém 40 versículos. Que diz assim: o dom de profecia é superior ao de línguas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui ao último rebanho. Último rebanho. Rebanho de número 2, par. E rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão contém um capítulo, 25 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésio. Versículo 8, 9, 10 e 11. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome de amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Irei ler a denúncia de número 82. Muita atenção com essa denúncia de número 82, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Essa denúncia também é um memorial de caráter honesto com todos os ministérios do Senhor Deus. E muita atenção com os 12 capítulos da Bíblia Sagrada, que são os fundamentos das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, o Cristo. E saiba que as 12 igrejas virtuais estão afirmadas nesses decretos, que são os 12 capítulos e livros da Bíblia Sagrada. Mas se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia é mentira, ou que nós estamos adulterando os 12 capítulos e os livros que estão nessa denúncia, ou que você é a igreja que está, ou que você é a igreja que você está seguindo, não estão adulterando nem omitindo nenhum dos livros dos 12 capítulos. Você vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro se provar alguma dessas coisas na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E atenção, nos 12 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que estão presentes num vídeo disponível em nossos canais com a mensagem de número 43, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E anuncie essa mensagem de número 43, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada.
Oração de número 1. Oração de número 1. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração, da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live, da tua igreja virtual, @G1 318 37 300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 1 do livro de 1 João. Livro de 1 João, capítulo 1, contém 10 versículos, que diz assim: Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Versículos 5, 6, 7 e 8. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que o Senhor Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Nosso sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 10 do livro de Zacarias. Capítulo 10 do livro de Zacarias contém 12 versículos. Deus abençoará Judá e Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras. Contam sonhos enganadores e oferece consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e fará deste o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esther. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Esther. Capítulo 7 do livro de Esther contém 10 versículos. Esther denuncia Amã, que é enforcado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete de vinho, disse o rei a Esther:
Qual é a tua petição, minha rainha? Se te dará, que desejais, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esté e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dei-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servo e como serva nos tivéssemos vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Livro de 3 João contém um capítulo, 15 versículos. O bom exemplo de Gaio. Versículos 5, 6, 7 e 8. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazem mesmo quanto são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro. O livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. O sorteio e o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de 1 Reis. Capítulo 9. Capítulo 9 contém 28 versículos. A aliança do Senhor com Salomão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparentar-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouve a tua oração e a tua súplica que fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os seus estatutos e os meus juízos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer agora uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Oração de número 5. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG13183730, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro o capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 31 do livro de Ezequiel. Capítulo 31 do livro de Ezequiel. Capítulo 31 contém 18 versículos.
O destino do Egito. Versículo 1, 2, 3 e 4. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, a quem és semelhante na tua grandeza. Eis que a Síria era um cedro do Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. O capítulo sorteado é o capítulo 17 do livro de Juízes. Capítulo 17 do livro de Juízes contém 13 versículos. Glórias ao nosso Senhor. O levita em casa de Mica, versículos 7, 8, 9 e 10. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: da onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo e serve-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo contém 20 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. A graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Versículo 12, 13, 14 e 15. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfêmio e perseguidores e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. E o capítulo sorteado é o capítulo 48 do livro de Jeremias. 48 contém 47 versículos, que diz assim: profecia a respeito de Moabe, versículo 1, 2, 3 e 4. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriataim, já está tomada, a fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é em Esbom. Tramaram contra ela, dizendo: vinde e elimina-lhe, para que não seja mais povo. Também tu, ó
Madenem, serás reduzida a silêncio, a espada te perseguirá, a gritos de Oronaim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe, seus filhos fizeram ouvir gritos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Capítulo 5 contém 20 versículos. A loucura de votos precipitados. Versículo 1, 2, 3 e 4. Guarda o teu pé quando entraste na casa do Senhor Deus. Chega-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante do Senhor Deus, porque o Senhor Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muito trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nércias. Quanto ao Senhor Deus fizesse algum votos, não tardas em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre-se o voto que fazes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei ler agora para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 89. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Neste texto de Mateus, capítulo 15, o Senhor Jesus questiona a busca superficial e vã do povo por causa dos ensinamentos que não são da parte do Senhor Deus, e sim dos costumes, vontades, emoções e sentimentos dos seres humanos. Muita atenção! Você tem certeza de que está buscando e adorando ao Senhor Deus com autenticidade? Se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que todas as doutrinas, ensinamentos, condutas, entre todas as coisas que ele apresenta a você como verdade, são realmente verdades, com base na Bíblia Sagrada, sem interferências ou manipulações dos seres humanos, e que nada do que você está fazendo está sendo em vão, e que nós das 12 igrejas virtuais estamos mentindo, e que é possível crer, cultuar ou adorar ao Senhor Deus da forma que bem entender, sem que seja necessária as escrituras da Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro se provar todas essas coisas para nós na Bíblia Sagrada. Essa é a denúncia de número 89, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. Anuncie essa mensagem de número 50 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mentaliza agora em um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 20. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 10. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Esther, capítulo 7. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 9. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 31. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 17. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 48. E por último, você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui às nossas finalizações. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Muita atenção nos benefícios e importâncias. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na igreja @70santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @ASG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada, na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24-27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag
anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais. Valem 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as afirmações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de emprego e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos, terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo verdadeiro nesta live. Agradeço a presença de cada um de vocês, que cada um possa ser muitíssimos abençoados. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.